Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Como vão vocês? Espero que estejam todos bem, né? Vamos ao nosso devocional? Vamos ao nosso devocional noturno. Eu estava agora mesmo aqui louvando, né? Cantando salmos. Que coisa gostosa, né? A gente sente a presença do Espírito Santo, a gente sente a presença de Deus pertinho da gente. É muito bom. É muito bom e eu gosto muito, sabe? Então, vamos aqui ao nosso devocional noturno. Eu vim trazer para vocês hoje Lucas, um assunto bem apropriado para o momento. Diz assim, ó: e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Lucas, capítulo 24, versículo 21. Eu escrevi aqui no meu caderno esse versículo e fiquei assim, meditando, né? Aqui diz assim, preste atenção. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção. Nós, ali são os discípulos, os homens falando da época, né? Que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Então, eles estavam ali entristecidos e estavam se comunicando, falando uns com os outros. De repente apareceu uma pessoa, um personagem, e esse personagem era o próprio Jesus, né? Mas eles não haviam visto, né? Não tinham percebido. E conversava com eles. Então Jesus, o que aconteceu? Jesus foi levado por uma multidão lá para o governador, que era Pilatos. Vocês lembram dessa história, né? Então, Pilatos, quem foi Pilatos? Pilatos foi um homem muito cruel, né? Ele foi um homem totalmente insensível e ele governava lá na província da Judéia. E Jesus foi levado pela multidão, né? Lá para o governador Pilatos, para ser julgado, porque Pilatos julgava, ele tinha autoridade para fazer os julgamentos dos acontecimentos que houvesse lá. Mas Pilatos, ele não viu crime em Jesus, ele não viu crime algum. Então ele lavou as suas mãos e transferiu a sua responsabilidade para Herodes. Quem foi Herodes? Herodes foi o rei da Judéia lá, né? Ele foi nomeado pelos romanos da época para ser o rei da Judéia. Porém, Herodes também não viu coisa alguma que condenasse Jesus à morte. Agora vocês imaginam. Então, eles resolveram entre si lá, com Pilatos castigar a Jesus e depois soltá-lo, né? Mas o povo estava tão cego, que o povo começou gritando que soltassem Barrabás e crucificassem a Jesus. Vocês já leram essa história, não já? E Jesus, então, o que aconteceu? Jesus foi crucificado, né? E o véu, então, do templo foi rasgado, né? E aí o centurião passava na época, né? Tinha um centurião e ele havia feito uma cruz e ele levou essa cruz para Jesus. Mas ele disse assim, na verdade esse homem era justo. Ele quis dizer, não tem motivo para colocar na cruz, né? Para prendê-lo, para fazer o que estavam fazendo com ele, castigando Jesus, né? Então ele falou que na verdade aquele homem era justo, esse homem era Jesus, né? Mas mesmo assim, Jesus foi levado ao sepulcro. Eu estou resumindo bastante a história. E no primeiro dia da semana, o que aconteceu? As mulheres lá da Galileia entraram lá no sepulcro e não acharam o corpo de Jesus. E aí houve muitos comentários, como está dito aqui nesse versículo, né, no versículo 21, eles comentaram entre eles assim, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo aconteceu. Havia esse comentário.
Só que eles estavam falando com o próprio Jesus. E apesar de Jesus já ter ressuscitado, eles não entenderam, porque eles não estavam assim alinhados ao que Jesus havia falado, as coisas que Jesus havia ensinado na época. Antes de Jesus, de acontecer, dele ir para o ser crucificado, então ele havia falado com os discípulos, né, o que ia acontecer. Ele deu o ensinamento. Mas entenda, vamos entender aqui e nós, vamos entender, eles não estavam alinhados com os ensinamentos que Jesus tinha dado, porque ele entrou por um ouvido e saiu por outro, vamos dizer assim, né? E nós, será que nós estamos atentos aos ensinamentos que a Bíblia, que é a palavra de Deus, vem nos ensinar? Será que nós estamos atentos aos ensinamentos dos pastores, dos bispos, né? Daqueles homens que estudam a palavra, que estão ali, são usados por Deus, pelo Espírito Santo, para nos dar ensinamento? Às vezes, nós nem entendemos coisas que acontecem na vida da gente, porque a gente está, às vezes, desalinhado, né? Não está assim, naquela comunhão fixa com Jesus, né? Sabemos que Deus é conosco sempre, mas às vezes estamos desalinhados. Mas mesmo assim, Deus nos conduz, né? Ele vai nos conduzindo de forma bem suave, né? De forma correta. Ele nos leva, às vezes, a situações que a gente fica assim, meu Deus, como que eu vou sair disso? Como é que vai ser essa minha situação? Então, Deus, às vezes, nos leva para situações difíceis para que Ele possa aquebrantar o nosso coração para que a gente possa ter mais fé e confiar mais nele, né? E quando nós temos mais fé e confiamos, então nós alcançamos os resultados. E os resultados sempre são bons, sempre vêm de excelência para a gente quando nós temos fé e confiamos. Porque é aquele negócio que eu sempre falo, né? Que a palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Os ensinamentos dele não deixa vazio para a gente, ele está sempre repercutindo na vida da gente, né? Por quê? Porque vem com resultados bons, né? Por causa da nossa fé e por causa da nossa confiança em Deus, na palavra. Por isso, nós devemos aceitar tudo o que vem das mãos de Deus. Tudo que vem das mãos de Deus, nós devemos aceitar. Assim, nós devemos ouvir a palavra que os pastores estão falando, porque eles são usados, né, por Deus para nos dar ensinamento, e a gente tem que se alinhar àquele ensinamento e procurar fazer o que é correto, praticar, para que a gente venha alcançar resultados maravilhosos, né? Os resultados só vêm da fé e da confiança. É a gente trabalhando com a razão para que tudo se alinhe, né? Então, não é no nosso querer, né? Não é bem no nosso querer, mas o que prevalece é o querer de Deus. Porque a última palavra é sempre dele, né? Então, nós precisamos meditar nesse versículo, precisamos nos alinhar com o que o versículo vem querer dizer para a gente, né? O que Deus, na verdade, vem querer dizer através desse versículo, da palavra dele, né? Então, nós precisamos ficar atentos aos ensinamentos da Bíblia, né? Do que diz a palavra de Deus, que nos ensina, e os ensinamentos dados pelos pastores, pelos bispos, né? Precisamos ficar atentos e procurar fazer certinho para que a gente possa alcançar resultados maravilhosos. Os resultados vêm de acordo com a nossa fé, com as nossas ações, né?
e as nossas reações. Nada de murmuração, nada de ficar se queixando, achando que Deus não está te ouvindo, né? Que muitas das vezes Deus fica em silêncio, mas Ele está trabalhando. Ele está trabalhando ao nosso favor, Ele nunca nos deixa no vazio. Ele está sempre lutando pela gente, Ele entra na guerra com a gente, Ele entra nas nossas batalhas para nos ajudar. Desde o momento que nós confiamos nele, desde o momento que nós temos fé, tá bom? Então medite nesse versículo. Esse é o meu devocional de hoje. Estava lendo, depois fui louvar, tem dia que eu tô assim mais cheia, né, do espírito, assim, não que eu não esteja todos os dias, mas tem dia que a gente tá mais, como é que eu vou falar, uma coisa assim que dá, eu nem sei explicar, mas é uma coisa tão maravilhosa, tão gostosa, que você tem vontade de estar o tempo todo cantando para o Senhor, lendo a palavra, procurando entender, né? Eu hoje cedo eu já cantei com alguns cantores, e ainda agora eu estava cantando os salmos, né? Cantando todos os salmos, quer dizer, todos, enfim, não. Mas cantei alguns salmos, né? E eu gosto muito, e isso faz muito bem para nossa alma, e eu vou ter uma noite abençoada. E eu sei que vocês também terão uma noite abençoada, vão amanhecer felizes e alegres para cumprir com os seus deveres e as suas obrigações, tá certo? Então, medite nesse versículo de Lucas 24, capítulo 24, Lucas, capítulo 24, versículo 21, que diz: E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. Eles estavam ali falando com o próprio Jesus ressuscitado, mas eles não haviam percebido, porque estavam desalinhados, não estavam atentos, né? Não estavam assim, espiritualmente ligados, né? Com todo fervor, com toda a veracidade, com toda a certeza e fé de que Deus era com eles. Precisamos estar alinhados, precisamos estar buscando cada vez mais confiança e fé. É ter um coração aquebrantado, é voltar ao primeiro amor, tá certo? Que Deus abençoe vocês, que nós possamos estar juntos sempre, espero que você esteja entendendo nosso devocional. Escreva aí no seu caderno ou marque aí na sua Bíblia, né, com a canetinha que eu sempre falo, a canetinha de marcação, né, pode ser de qualquer cor. Eu uso a amarelinha que eu acho que chama mais a atenção. Mas você pode marcar aí na sua Bíblia, tá certo? Esse versículo no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 21, tá certo? Marque aí, porque toda vez que você precisar, você vai lá dar uma olhadinha na sua Bíblia, no seu caderno, você vai sempre se ligar e meditar na palavra, tá certo? Um grande beijo para você e até amanhã, se Deus quiser. Que Deus te abençoe grandemente. Tchau. Não esqueça de compartilhar. Lembre-se sempre. Vou compartilhar esse versículo, sim, que a Elizabeth falou. Eu nem me apresentei para vocês, né? Para alguns que chegam novos, né? Eu sou Elizabeth Guilhermino, estou sempre aqui trazendo o devocional noturno. Esse ano vai ser só devocional, todos os meses até findar o ano, tá certo? Todos os dias trarei para vocês, cada mês eu vou trazer para vocês o meu devocional. São os meus dias com Deus, ou seja, as minhas noites também com Deus, tá certo? Um grande beijo para vocês e até amanhã, se Deus quiser. Compartilhe. Tchau.